Morre em São Paulo aos 87 anos o empresário Abílio Diniz, um dos homens mais ricos do Brasil. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou o Diogo Marcondes, você está no canal DM News. Desde já eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações e que deixe o seu like e os seus comentários sobre este vídeo. Aqui eu vou falar sobre a morte do Abílio Diniz, vou falar também sobre o sequestro que ele sofreu no final dos anos 1980 e sobre a atuação do atual presidente Lula para que os sequestradores fossem libertados. O Abílio Diniz, a família do Abílio Diniz informou que o empresário de 87 anos faleceu neste domingo, dia 18 de fevereiro. Ele estava internado há cerca de um mês no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e a causa da morte foi uma insuficiência respiratória causada por uma pneumonite. A família emitiu comunicado lamentando o falecimento e desde então esse assunto tem repercutido bastante. O Abílio Diniz fundou, junto com o pai dele, o Valentim, no final dos anos 50, o Pão de Açúcar, que viria a se tornar um dos maiores varejistas do Brasil. O grupo Pão de Açúcar foi vendido para o grupo francês Casino. O Abílio Diniz ele detinha cerca de 8% das ações do Carrefour, que também é do grupo Casino, esse grupo francês que comprou o Pão de Açúcar. Então, um negócio que começou de família, do Abílio Diniz com o pai dele, o Valentim, cresceu muito, empregou milhares de pessoas e foi vendido para um grupo estrangeiro. O Abílio Diniz, ele era casado, ele era casado com a Geise Diniz, com quem teve 2 filhos, o Miguel e a Rafaela, que são as crianças aí na imagem. Essa imagem foi postada pelo Abílio Diniz em 2019. A Rafaela e o Miguel, hoje eles têm cerca de 13, 14 anos. O João Paulo Diniz, que é o que aparece entre as duas irmãs ali, ele morreu em 2022 em decorrência de uma parada cardíaca. Então o Abílio Diniz ele deixou 5 filhos, além da esposa, netos e bisnetos também. Um dos momentos mais marcantes da trajetória do Abílio Diniz aconteceu em 1989. Deixa eu pegar a data certa aqui, no dia 11 de dezembro de 1989, o Abílio Diniz dirigia seu carro pelo bairro Jardim Europa, na zona oeste de São Paulo. Ele estava a caminho do escritório quando ele avistou uma ambulância atravessada na rua. Ele parou o carro, diante ali da ambulância atravessada na rua, e o que ele não imaginava é que o veículo tinha sido usado por criminosos para rendê-lo. O Abílio Diniz foi rendido e foi levado a um cativeiro no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Lá, ele passou 6 dias dentro de um caixote com um buraco em cima que dava para um cano de ar, e era a forma como ele respirava ali dentro daquele caixote. O Abílio Diniz declarou em entrevista ao Flow Podcast em 2021 que tinha certeza que iria morrer naquele dia, naqueles dias em que ele ficou sequestrado. Naquela época, o sequestro de autoridades era comum e, no caso do Abílio Diniz, os sequestradores pediam 30 milhões de dólares para que ele fosse liberado. Esse valor não foi pago. A polícia descobriu o local onde o Abílio Diniz era mantido em cativeiro e fez um cerco ao local que durou 36 horas, e só depois desse período o Abílio Diniz foi libertado. O empresário, naquele momento, ele chegou até a ser usado como escudo humano pelos sequestradores. 10 pessoas participaram do crime, 1 era brasileiro, 5 chilenos, 2 argentinos e 2 canadenses. Eles eram membros de um grupo chamado MIR, ou MIR, que é o Movimento de Esquerda Revolucionária. Anos depois, o MIR admitiu que o sequestro foi um erro e que, inclusive, pode ter prejudicado a esquerda nas eleições presidenciais de 1989. O sequestro foi feito às vésperas da disputa do segundo turno entre Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. E aí o Lula entra nessa história. Em 2022, durante a campanha presidencial, o Lula contou que conversou com o presidente Fernando Henrique Cardoso em 1998 para que os sequestradores, em 1999, para que os sequestradores fossem libertados. O Lula declarou num evento de pré-campanha em Maceió, na capital de Alagoas,
que foi conversar com Fernando Henrique porque os jovens, segundo ele, estavam em greve de fome e iam entrar em greve seca, que é ficar sem comer e sem beber. A morte seria certa, disse o Lula na ocasião. E aí o Lula procurou primeiro o ministro da Justiça, que era o Renan Calheiros, depois foi até o FHC e pediu para que os sequestradores fossem libertados. Segundo o Lula, o FHC respondeu que libertaria os presos se o petista os convencesse a acabar com a greve de fome. E aí o Lula foi na cadeia no dia 31 de dezembro para conversar, segundo o Lula, com os meninos e falar: olha, vocês vão ter de dar a palavra para mim e garantir que vão acabar com essa greve de fome, foi o que falou o ex-presidente, hoje presidente, né, Lula. E aí o Lula disse que eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos. No começo de 1999, os estrangeiros ainda presos foram extraditados e o brasileiro indultado. Então essa foi uma declaração que o Lula deu durante a campanha presidencial de 2022 e que repercutiu bastante, e ele mostrou aí que trabalhou para que os sequestradores do Abílio Diniz, segundo ele, os meninos, fossem libertados. O Abílio Diniz era torcedor do São Paulo, sempre que podia ele falava sobre a sua paixão pelo São Paulo Futebol Clube e por isso o velório está acontecendo no Salão Nobre do estádio Morumbis, na zona sul de São Paulo, e o velório foi aberto ao público às 8 horas, foi iniciado às 8 horas desta segunda-feira e aberto ao público às 10 horas. E é isso. O Abílio Diniz também, de acordo com informações da revista Forbes, ele tinha uma fortuna avaliada em 2 bilhões de dólares, o que dá equivalente aí a cerca de 10 bilhões de reais. Essa era a fortuna do Abílio Diniz, que morreu aos 87 anos neste domingo, dia 18 de fevereiro. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado, valeu, tchau!